Gente, bom dia. Bom dia. Bom dia. O objetivo hoje do nosso webinar é trazer a gestão de fluxo de caixa com foco em gestão de tributos. E aí nós vamos falar um pouquinho hoje sobre toda a decorrência no processo que a gente traz a gestão em primeiro lugar e protegendo tanto a parte de economia como a parte de gestão de pessoas dentro de uma operação, tá? Eu sou o CEO do Grupo Laces. O Grupo Laces é uma empresa que é há 18 anos reconhecida para apoiar a parte de gestão e apoio também a parte de tecnologia, tanto de banking como a parte de soluções tecnológicas para pequenos e médios empreendedores brasileiros. Então, a gente tem hoje atendimentos em todos os estados do país. Eu passo a palavra agora para o Fernando, para se apresentar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fernando Drummond. Eu sou vice-presidente do Marcelo Tortes Advogados, responsável por todas as operações do escritório no Brasil. Estamos hoje aqui para falar um pouco da nossa experiência aí desse cenário de crise, através da Camila Moraes, que é a nossa sócia gestora do tributário, e ela contar um pouco aí da experiência dela nessas últimas semanas, diante desse cenário de incerteza, e morosidade do governo em criar soluções efetivas, para que o empresariado possa vencer a crise aí através de medidas efetivas do ponto de vista tributário. Então, a Camila ela vai falar um pouco hoje com a gente, junto com o Maurílio, que é o nosso consultor na área fiscal também e contábil, da experiência que eles têm tido com os nossos clientes aqui em todos os segmentos nas últimas semanas em razão dessa pandemia. Camila? Bom dia a todos. Obrigada, Daniel, pelo convite, pela parceria. É um prazer poder ter essa oportunidade de trocar informação, experiências nesse momento tão singular que o país vive. O Fernando já me apresentou. A proposta aqui hoje é abordar as possibilidades legislativas e judiciais para tentar garantir esse alívio, esse fôlego no fluxo de caixa. Daniel, eu queria só verificar se o Maurílio está inserido no... Está aqui. Só... Maurílio? Está sem vídeo e sem áudio aqui para mim. Ah, tá. Estou aqui, Camila. Estou te ouvindo muito bem. Bom dia a todos. Nós trabalhamos em parceria com o escritório Marcelo Tortes há mais de 20 anos e nossa expertise é exatamente a análise dos balanços, auditoria e perícia, procurando da forma contábil, melhor técnica possível, trazer soluções às empresas, principalmente no momento que vivemos hoje no Brasil. Perfeito. E eu quero trazer para todos agora, tá? Um pouquinho um cenário que nós montamos, entendendo casos reais. E queria apresentar para vocês. Nossa dinâmica é de 8h30 às 9h15, e a gente está trazendo uma dinâmica de webinar bem objetiva para trazer e sair o como apoiar vocês no dia a dia. Meio de interação de perguntas, fiquem à vontade pela live, tá? Que vocês podem interagir via chat. E por e-mail também. Caso tenha uma dúvida na sequência, a gente está à disposição para poder apoiar vocês. E essa gravação vai estar disponível a partir de 24 horas. Todos os slides vão estar disponíveis também. Caso haja interesse, é apenas enviar um e-mail para o e-mail acima. Okay? Quando a gente traz essa operação e esse cenário, a gente está trazendo aqui um apoio para o empreendedor brasileiro, que é o momento de represar o efeito da falta de receita no caixa. Então, como que a gente pode fazer isso com todas as medidas que podem ser feitas, tanto medidas provisórias, e como atos normativos que podem, os atos normativos que podem trazer para esse apoio, para essa operação. Aqui eu trago para vocês um cenário, tá, de um caso real, de um cliente do Grupo Laces, onde teve um efeito muito forte da crise. E aí, na hora que a gente traz para a operação, a gente quer reforçar sempre a importância da gestão. E essa importância da gestão, a gente vamos conseguir, junto com o cliente, trazer soluções que traga uma saúde e que consiga manter um negócio perene. E com isso, a gente consegue trazer métodos e processos que sejam cabíveis dentro da operação do dia a dia. Então, se avaliarem esse fluxo de caixa, foi todo um projeto de fluxo de caixa orçado para 2020, onde predominava, podem acompanhar, que haveria uma geração operacional negativa de caixa em abril, só que ele acabava o caixa muito bem ao fim do ano, e ele teria uma excelente operação nesse ano. Com o efeito pós-crise, a partir que iniciou o processo de crise, em março, foi criado um comitê de crise para esse cliente específico.
Então, quando foi criado um comitê de crise para esse cliente, já foi projetado esse cenário. E qual foi o novo cenário? Onde, a partir de meados de março, não teria faturamento, a partir de abril, teria faturamento aproximadamente 10% do esperado, e maio, ele voltaria, ele montou um cenário que o mercado voltaria em maio. Só que ele acredita que em maio vai ser um cenário muito mais conservador, a retomada, né? Esse caso aqui é um caso de varejo, que a gente está trazendo exemplo, e ele voltaria com 50% do faturamento que estava projetado. Então, se vocês avaliarem, nós vamos ter aqui um problema no caixa, um colapso no caixa. E existem, e aqui a gente está para trazer, N caminhos que podemos resolver com formas de gestão, com formas de processos, com formas que vamos conseguir junto, tanto proteger a economia, como proteger pessoas, preservar o time da empresa. Okay? Então, na hora que a gente entra e vamos avaliar encargos financeiros, encargos sobre folhas de pagamento, entender contribuição social e imposto de renda, PIS e COFINS, na prática, o que isso quer dizer? Né? E aí, eu trago aqui um plano de ação que foi feito para esse cenário, onde falava-se em renegociação de pagamentos com fornecedores, onde esse caso aqui foi real e foi negociado que 60% desse pagamento seria pago em janeiro do ano seguinte, de 2021. Com isso, ele consegue seguir a rotina de pagamento conforme o acordo com o seu fornecedor. Cancelamento de verba de marketing para o mês de abril, que não fazia sentido. Aí entra a antecipação de férias, né, que foi falado ontem com o nosso advogado César e o senhor Lúcio, onde quais são as medidas da área trabalhistas. Então, na hora que a gente entra para ajustar previsões de receitas e entender quais são os cenários de receita para 2020, temos que estar bem ciente que a receita não vai vir na mesma velocidade que estava vindo antes da crise. É um novo movimento e um novo momento. Então, você tem que estar preparado muito mais para esse novo momento, para entender como que você vai atribuir. Redução de prolabore, suspender serviços de prestadores de comunicação, suspender serviços concessionários, como água, luz, telefone, que não justificam no momento que toda a operação está parada. Né? Negociar carências. Né? Aqui foi negociado carência de 4 meses de empréstimo com uma operação com um banco privado e foi feita essa carência de 4 meses. E revisão do planejamento tributário, que o Maurílio vai falar um pouquinho para a gente na sequência, tá bom? E eu queria passar um pouquinho, na hora que nós vamos entrar, entender um pouco o que a Camila vai trazer para a gente chegar a esse cenário que foi exposto. Então, como que conseguimos viabilizar esse cenário? Perfeito, Daniel. Bom, todos nós sabemos, sobretudo no Brasil, que o desembolso de tributos pode comprometer a sobrevivência das empresas. Por isso, desde o início da pandemia, principalmente após o fechamento do comércio, o governo federal vem trazendo anúncios sobre medidas que visam proteger o autônomo e as empresas. De fato, foram editados inúmeros atos normativos nesse sentido, e iremos tratar de cada um deles, mas é importante frisar que não houve muito benefício ou redução fiscal, com exceção de algumas bastante setoriais para o combate à Covid, que é o caso do IPI, do Imposto de Importação, mas houve principalmente um diferimento no recolhimento desses tributos. Embora não seja uma exoneração, uma isenção, essa prorrogação no pagamento dos tributos pode garantir esse fôlego ao caixa. E aí é muito importante que se faça essa análise temporal do fluxo desde março até o fim do ano, que haja um planejamento concreto para que lá na frente o empresário não vá se apertar. Até porque, como foi muito bem dito ontem na live pelo Leonardo Sobral, no final da crise, quem estiver financeiramente mais sadio, certamente vai ter uma oportunidade de crescimento exponencial. Então, esse é o nosso propósito aqui, tentar trazer aos clientes alternativas, claro que seguras e dentro da legalidade, de planejamento financeiro, mesmo diante desse cenário tão singular que a gente vive. Eu tentei aqui resumir as alterações, todas as alterações legislativas em uma tabela. E aí, a ideia é disponibilizar vocês no final da live, né? Quem pedir por e-mail, a gente manda para todo mundo. Porque são basicamente 3 grupos de alterações propostos pelo governo. Então, é o diferimento dos impostos, a redução de algumas alíquotas, aí, como eu disse, é bastante setorial, e a prorrogação no cumprimento das obrigações acessórias. Houve também algumas normas em âmbito estadual, municipal,
mas o nosso tempo aqui não vai permitir adentrar nesse nível de detalhe, porque são inúmeros estados e municípios. Mas tem uma visão geral dos tributos estaduais e municipais também. Então, a gente começa aqui pelo Simples, foi das primeiras providências publicadas pelo governo. Houve o diferimento para 6 meses, então o prazo do recolhimento dos tributos de competência dos meses março, abril e maio foram para a competência de outubro, novembro e dezembro. Isso em relação aos tributos federais abrangidos no Simples, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, CSLL, PIS, COFINS, IPI, contribuição patronal, previdenciário. E no caso dos tributos estaduais e municipais, ICMS e ISS, houve um diferimento para julho, agosto e setembro. A gente teve, no caso do MEI, do microempreendedor individual, uma prorrogação também de 6 meses, assim como aconteceu no caso dos federais. E é importante aqui dizer que aquele contribuinte que perdeu essa informação, essa publicação da norma, e efetuou o pagamento, ele não tem direito à restituição ou compensação. Por isso é tão importante ficar atento a essas publicações, e o nosso papel aqui na qualidade de advogado é apresentar esses informativos de forma bem imediata. E aí é bom dizer também que essa planilha foi elaborada com as informações que existiam até ontem à noite. Então, se durante essa live for publicada alguma coisa, a gente faz um adendo e manda para vocês. Em relação a PIS e COFINS, é importante abrir um parênteses aqui, porque foi bem recente, sexta-feira passada, foi publicada a portaria 139, que era bastante esperada para diferimento desses tributos, não só o PIS e COFINS, quanto as contribuições previdenciárias também. E por que era esperado? Isso, na verdade, essa portaria ela foi editada muito em razão da pressão dos contribuintes, que iniciaram uma corrida ao judiciário para obter liminares para diferir todos os tributos federais. Porque lá em 2012 foi publicada uma portaria pelo Guido Mantega que estabelecia que, em caso de estado de calamidade decretado pelos estados, o contribuinte teria direito à prorrogação no recolhimento de todos os tributos federais administrados pela Receita. Nessa portaria, estabelece o prazo de 2 meses de diferimento. E aí, os contribuintes resgataram essa portaria, mais do que legítima, e, infelizmente, a postura das autoridades fiscais não foi a de entender que essa portaria seria auto-aplicável. Eles entenderam que ela dependeria de uma regulamentação. Regulamentação essa que não veio do Poder Executivo. E, portanto, os contribuintes se anteveram a essa providência do governo e foram até o judiciário buscando essas liminares que garantissem o diferimento. Nós tivemos algumas decisões favoráveis para diferir todos os tributos federais com base nessa portaria, porque essa portaria é uma norma geral e essa norma geral faz sentido ela acontecer num momento emergencial, porque não é um momento previsível, né? Uma situação de calamidade nunca é prevista, então é importante que o governo, nesse momento, ele aplique a norma geral, porque é a função do Estado equilibrar as relações, né? Não se esperava que isso fosse acontecer, o empresário tinha uma projeção de faturamento e, de forma abrupta, ele passa a ter o seu faturamento absolutamente suspenso, né? Pelo fechamento das atividades e tudo. Então, espera-se que o Estado... Esperava-se que o Estado, então, se apresentasse nessa condição de equilibrar a relação e apresentar reduções ou modificações mais significativas. Não aconteceu, os contribuintes passaram a obter liminares no judiciário e aí o governo decidiu, então, diferir essas 3 contribuições, PIS, COFINS e contribuição previdenciária. É bom dizer aqui que CSLL, IRPJ, IPI, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, não foram diferidos. Portanto, ainda persiste esse fundamento jurídico de que o contribuinte deve ter diferido todos os tributos federais, mas ainda não aconteceu. Então, vamos tentar seguir aqui. As contribuições
previdenciárias eu já falei, elas foram diferidas em conjunto com o PIS e a COFINS. Então, o vencimento vai ser em agosto e em outubro, assim como a do empregado doméstico. Seguindo aqui, essa foi de fato uma redução, que foram as contribuições ao Sistema S. Houve redução de alíquota em cerca de 50%, aí a gente coloca aí as alíquotas de cada uma delas. Até 30 de junho de 2020 houve essa redução. No caso do FGTS, foi uma das primeiras medidas e foi mais interessante também, porque além do diferimento da postergação do prazo para pagamento em 3 meses, a partir de julho, o governo também ele permitiu o parcelamento. Portanto, em julho, o contribuinte pode pagar parcelado, além do tributo corrente, parcelado os 3 meses que foram prorrogados. Então, ele teria de julho até o fim do ano, porque foi um parcelamento em 6 prestações concedido. No caso do IOF, foi uma redução também, zeraram o IOF sobre determinadas operações de crédito. E no IPI, no Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, eu já falei, não é um benefício que o contribuinte tem de imediato, ele não consegue diferir, ele deve pagar no vencimento regular, mas existe essa possibilidade judicial de buscar o judiciário. É importante dizer que essas decisões não são uniformes ainda, mas os juízes começam a se mostrar mais sensíveis à causa dos contribuintes, tendo em vista que a pandemia ainda não parece controlada e no Brasil ainda existe muita incerteza em relação ao pico desse vírus. Então, eu acho que justifica, sim, buscar o judiciário para obter o diferimento de todos os tributos federais. Não é só... Oi? Então, aproveitando, então eu não preciso esperar os atos normativos. Então, se eu avaliar que existem processos que consigam me auxiliar na viabilização da minha operação, eu não preciso ficar esperando um ato normativo, mas conhecido como uma medida provisória. Sim. Além da medida provisória, temos várias portarias, resoluções, e, na verdade, no caso dos tributos federais, especificamente, eu recomendo, sim, que o cliente seja proativo e busque o respaldo do judiciário, porque, como eu disse, esse estado de calamidade, ele exige respostas imediatas do governo. Então, o governo veio na sexta-feira e concedeu o diferimento de 3 contribuições, e por que não diferir todos os tributos federais, já que existe uma norma geral que garante isso? Eu acho que as autoridades fiscais estão defendendo a arrecadação, obviamente, mas é importante que venha, então, o judiciário e estabeleça esse equilíbrio que não veio do executivo. Obviamente, a pandemia não é algo regional, é algo mundial e, portanto, os princípios constitucionais de proteção ao contribuinte, da função social da empresa, livre iniciativa, preservação de emprego, tudo isso tem que ser considerado pelo judiciário. É o momento do juiz agora assumir esse papel que, infelizmente, o executivo não teve ainda a eficiência esperada pelo empresariado para cumprir. Então, conservadoramente, eu aconselharia a adoção de medidas judiciais para o diferimento de todos os tributos federais. Já aproveitando a sua pergunta, em relação aos tributos estaduais e municipais, embora não haja uma portaria parecida com essa portaria 12 do Guido Mantega, existem algumas resoluções que podem ser interpretadas nesse sentido, mas mais do que isso são esses princípios que eu disse. Eu acho que os princípios constitucionais eles têm que ser considerados. Houve uma decisão interessante no Distrito Federal, foi das primeiras decisões que diferiu o tributo, em que o juiz ele faz uma análise muito profunda da situação que o país vive, até faz um paralelo com a Segunda Guerra, e ele traz esses princípios, até usa o princípio do fato de príncipe, quando uma decisão vem do Império, né, que é mais ou menos o que aconteceu, os comerciantes e empresários foram obrigados a travar o seu negócio, e aí, portanto, esse juiz foi além e ordenou que a empresa emendasse a inicial para incluir os estados e municípios.
porque ele diferiu também esses tributos. Foi uma decisão interessante, foi uma decisão isolada também, mas existe essa tese. Eu não diria que ela é mais fraca, mas eu diria que ela pode ter menos acolhimento pelo judiciário, pelo fato de não ter a norma infralegal, como tem no caso dos tributos federais. Mas eu acho que ninguém tem nada a perder nesse caso. É uma tentativa que pode ser frutífera, né? Camila, se você me permite, eu gostaria só que você ponderasse um pouco mais e pontuasse a importância, enfim, das pessoas se socorrerem ao judiciário ou tentarem obter liminares no judiciário nesse momento, né, e quais são as consequências do não pagamento do imposto sem uma ordem judicial permitindo que você faça dessa maneira. Isso é bem importante a gente estabelecer, porque o contribuinte, assim, existe muito essa tendência, eu tenho percebido muito essa tendência de vários clientes tentarem suspender o pagamento de todos os tributos, né? Porque realmente a gente vive no Brasil, a gente sabe que a carga é muito alta e existe uma preocupação em pagar fornecedores e tal e estancar o pagamento dos tributos. Se o contribuinte faz isso, se ele deixa de efetuar o pagamento regular dos tributos, não se aproveitando só desse diferimento que foi concedido, e se não estiver amparado por uma decisão judicial, aí ele fica sujeito à incidência de juros mensais e de multa de mora. Então, além dos reflexos penais que podem advir disso, no caso de apropriação indébita, né, aqueles tributos retidos e não recolhidos, eventual crime de sonegação, que é o caso do ICMS declarado não pago. Então, é uma decisão que deve ser muito cautelosa e, portanto, a busca pelo respaldo do judiciário é sempre a solução mais conservadora e, através de uma liminar, o contribuinte, então, poderia tomar essa decisão e que fique claro também, não de parar de pagar, mas de postergar esse pagamento e, através de um planejamento, construir esse fluxo do segundo semestre. Então, essas seriam as consequências que ele ficaria realmente em mora. Perfeito. Agora, seguindo no... Aí você pode descer, Daniel? A gente já falou aqui do imposto de renda, já falamos... o IPI, então, na verdade, todos os tributos federais entram nessa regra do diferimento por via judicial, com exceção de PIS, COFINS e contribuição previdenciária. Foi diferido agora na sexta-feira, no dia 6. Então, isso já tem aplicabilidade imediata. Pode descer, Daniel. Em relação aos parcelamentos, também surge muita dúvida. Pode subir, na verdade. Não desce, então. Estava nos parcelamentos. Bom, os parcelamentos, o que acontece é que o contribuinte que tem parcelamentos correntes, ele não teve essa ordem para diferimento de parcelamento, mesmo do PIS, COFINS e contribuição previdenciária. Então, é importante fazer essa diferenciação entre tributo corrente e parcelamento. Os parcelamentos estão vigentes e devem ser pagos. Mas, por outro lado, o governo suspendeu aquela atividade de cobrança por meio da Procuradoria. Então, não vai ser inscrito em dívida ativa nenhum débito. Então, caso você tenha um parcelamento corrente e deixe de pagar nesses meses, na verdade, a Procuradoria suspendeu por 90 dias. Então, se você tem um parcelamento e nesses 90 dias, por estratégia, você deixa de pagar, é importante que, finalizado esse prazo de 90 dias, você retome, porque a chance de você ser excluído do parcelamento e perder todos os benefícios que ele abrange é grande, porque não foi diferido o parcelamento, foi só suspensa a atividade de cobrança. Tem muita dúvida em relação a isso também. O parcelamento também pode ser pleiteado por via judicial pelos mesmos motivos dos tributos federais. Portanto,
seria uma ação? Eu estou tentando ser bem didática, mas é muita informação. Então, tentando resumir aqui, o contribuinte hoje, ele pode diferir, por lei, PIS, COFINS, contribuição previdenciária, além do Simples, que eu já disse, e FGTS. O que ele não pode diferir por lei e que ele deve buscar ao judiciário? Todos os outros impostos federais. IPI, imposto de importação, imposto de exportação, contribuição social sobre o lucro, imposto de renda da pessoa jurídica. E aí, caso deferida liminar, você fica com um fluxo de caixa mais tranquilo. Tem alguma portaria, algo que consiga viabilizar o caso de ICMS? Não, ainda não tem. Existe, na verdade, Daniel, o ICMS, como ele é estadual, existem algumas leis, em alguns, é bem regional, né? Em alguns estados, concedendo umas reduções muito tímidas para determinados setores, tá? Mas como eu falei, como a gente não tem tempo de adentrar em cada estado, eu não consigo colocar aqui na nossa planilha. Mas é bem tímido, então não é uma regra geral e por isso existem contribuintes buscando também o ICMS e o ISS, como aquele juiz de Brasília que eu comentei entendeu que era viável. E lembrando também que teve uma decisão muito recente de uma juíza de São Paulo que também concedeu a prorrogação do recolhimento do ICMS com base unicamente em princípios. Então, é aquilo que eu falei, é a função do Estado, que não foi feito com a agilidade esperada, que o judiciário está cumprindo agora. Então, não é uma decisão uniforme, mas a gente tem juízes já sensíveis à situação dos contribuintes. Continuando aqui, depois dos parcelamentos, você consegue abaixar para mim? Aqui já... Então sobe. Isso. Porque acaba que a gente vai... É muito orgânico, então a gente passa de um assunto para o outro. E aí, sobre as obrigações acessórias, eu coloquei, pode subir mais um slide, eu coloquei todos os diferimentos em relação às obrigações acessórias, em relação às declarações do Simples, né, DFIS, DCTF, SPED, tudo isso também foi diferido. No caso do imposto de renda de pessoa física, também foi postergado para 30 de junho a entrega da declaração. Deixa eu verificar se está faltando alguma informação aqui que a gente não falou. Eu acho que é isso. Eu espero que tenha ficado um pouco claro. É muita informação, portanto, as medidas estão todas aqui. A disposição legal está descrita aqui na tabela. E principalmente a vigência de cada uma delas, porque tem essa dúvida também, sabe, Daniel? Então, um cliente me liga perguntando, eu estou muito em dúvida, o FGTS eu postergo a partir de quando? O Simples eu postergo a partir de quando? São muitas normas e cada uma tem sua vigência iniciada em uma determinada data. Então, eu acho que esse trabalho compilado ajuda. Perfeito. E na hora que a gente traz esse material compilado, a gente quer trazer um ponto de atenção que nós temos como viabilizar, e aí a gente traz todo o apoio jurídico, e aí eu vou querer um apoio agora do Maurílio, porque nós conseguimos o quê? Viabilizar operações que vão ser cobertadas pelo jurídica e vai viabilizar o quê? O fluxo de caixa. Então, nós vamos conseguir construir esse cenário. Na hora que a gente avalia esse plano que eu apresentei para vocês, tem um fato interessante que antes da crise, essa operação tinha uma previsão de faturamento em 2020 de 24 milhões. E ela tinha um EBITDA projetado, né, um lucro antes dos impostos e despesas financeiras de 9%. Pós-crise, no cenário que eu apresentei para vocês, esse cenário ele veio para um faturamento de 17 milhões e, consequentemente, o EBITDA foi muito, ele sofreu muito. Então, ele saiu de 9% para 0,6%. Então, o ano de 2020 estava sendo projetado que ele estava no lucro presumido. Então, ele estava no mês de março, ele estava no meio, no fim do primeiro trimestre, no lucro presumido. E na hora que nós vamos entrar em contribuição social, imposto de renda, que são todas as operações que foram ditas agora,
pela doutora Camila, o que eu queria trazer agora? Moreira, o que a gente tem de possibilidade, na hora que a gente vai falar de regime tributário, para evoluir ainda mais esse cenário de pós-crise? Ok. Bom dia. Primeiro, parabenizar a doutora Camila pela excelente explanação dos meios jurídicos. E só como introdutório, né, eu acho interessante que nós vimos o secretário da Fazenda outro dia falando que foi concedido benefícios. Eu gostaria que fosse bem claro, não é, que, na verdade, o governo não está dando benefícios, está dando um diferimento. Então, na verdade, vai chegar o momento que a conta vai chegar. Por isso que é muito importante os senhores ter uma assessoria contábil que faça uma análise, não é? Antes crise e o que vai acontecer pós-crise, que acabamos de falar agora. Você analisa esse fluxo de caixa, você tem uma projeção de uma rentabilidade de 9%, depois ela cai para menos de 1%. Então, o que é muito importante e onde nós vamos ancorar alguns princípios que nós devemos aplicar nas empresas, a analisar os balanços das empresas, principalmente no que se trata a demonstração dos resultados do exercício. Bem, apenas para dar base legal, não é? Porque uma coisa é você judicializar alguma coisa que você vai pegar dentro ali da questão do regulamento e discutir. Outra coisa é uma análise contábil daquilo que já existe e é possível. Então, a nossa âncora de análise ela vai estar exatamente na Lei 10.637, uma lei de 2002. E essa lei, no seu artigo 13, ela define bem quem pode optar. Estou tirando fora aqui as empresas que optaram pelo Simples Nacional. Eu estou dizendo empresas que podem optar pelo lucro presumido. O artigo 14 da mesma lei, ela vai elencar algumas empresas que são obrigadas ao lucro real. Mas vamos analisar, então, uma empresa que foi colocada aqui como exemplo, uma empresa comercial que pretendia estar no lucro presumido, principalmente porque, sendo ela uma empresa ou indústria ou comércio, a base de presunção para o imposto de renda ele é 8%. Ora, se ela tem uma previsão de uma lucratividade de 9%, claro, evidente que o lucro presumido, a princípio, seria algo muito interessante para essa empresa. E agora, então, ela se vê num cenário onde ela pensou ser optante pelo lucro presumido. Eu digo pensou e eu vou explicar por que eu chegarei nisso. E agora ela vê uma rentabilidade que talvez o lucro real seja mais interessante para ela. Então, é interessante que os senhores analisem com seus contadores, tá certo? Com a boa assessoria contábil, a questão legal. Bem, quando é, então, que eu tenho que fazer uma opção definitiva pelo lucro real ou pelo lucro presumido? É muito claro o artigo 13 da lei que eu citei para vocês, 6.637, ela é de 2002. Ela fala o seguinte, preste bem atenção, a opção definitiva pelo regime adotado dar-se-á no pagamento do primeiro DARF, do imposto de renda e da contribuição social. Reparem que não cita aqui a questão nem do PIS e nem da COFINS. Ele fala do DARF, do imposto de renda e da contribuição social. Continuando na mesma linha de raciocínio, o lucro presumido, ou se a empresa também pode optar, porque o lucro real você tem duas maneiras de apurá-lo. Balanço de suspensão com recolhimento mensal, que pode, se você não conseguir fechar o balanço da empresa mensal, você pode fazer uma estimativa que a base de cálculo é a mesma que é utilizada para o lucro presumido. Balanço, então, mensal, ou você pode fazer também a apuração trimestral, onde você apura trimestralmente o imposto também de forma definitiva. Então, nós estamos no mês de abril. Alguma coisa positiva aconteceu nesse período, é exatamente está saindo as instruções normativas e outras portarias, etc., etc., dentro do mês de abril, porque nós temos até 30 de abril para definir qual
a espécie de tributação teremos. Então, senhores contadores, primeira coisa que temos que analisar, como foi feito aí pelo fluxo de caixa. Como é que estaria a sua empresa antes e pós-crise? Feito essa análise, nós temos, então, essa condição, ainda temos essa condição de rever a nossa opção. Claro, isso é muito importante. Eu estou citando aqui, como exemplo, exatamente a âncora que foi nos trazida, que é uma empresa comercial. Lembrando aos senhores que se você tiver uma empresa de prestação de serviço ou uma atividade mista, comércio e serviço, tem que ser feita uma análise mais profunda. Lembrando que para serviços, tá certo? A base de cálculo para cálculo do lucro presumido, ela sobe de 8% para 32%. Então, tem que ser feita uma análise caso a caso, analisando o objeto e também as fontes de receita dessa empresa. Mas eu vou me focar no exemplo que nós temos em mãos. Então, nós temos que pegar o balanço dessa empresa, então, que previa aí uma lucratividade, e analisamos agora o fechamento do trimestre dessa empresa, janeiro, fevereiro e março. Ora, pelo que nós sentimos, e é uma realidade, março, então, que nós tivemos, então, o decreto de calamidade. As empresas tiveram que fechar, etc, etc. Bem, então, analisando isso, creio eu que é totalmente viável. E, olha, nem é judicializar, não. Meramente uma boa gestão contábil, ok? Os senhores analisarem a situação da empresa e poderem, talvez, pensavam que ia ser lucro presumido, migrar para o lucro real. A melhor opção do lucro real, pelo que nós esperamos pela frente, pela nossa experiência, é você fazer o lucro real mensal com os balanços de suspensão. Todo mês você vai apurar ali como se estivesse fechando o seu balanço em 31/12 e os resultados. Por isso que o lucro real apurado mensalmente, com balanço de suspensão, ele é muito interessante. E um detalhe, ele pode gerar um fluxo de caixa muito importante para a empresa. Por que eu quero explicar aos senhores? Porque aquele prejuízo que é previsto, que é esperado, que eu tiver durante, digamos, até julho, vamos dizer aí que os reflexos vão até julho, agosto, a economia começa a recuperar alguma coisa. Então, eu vou utilizar exatamente, vou fazer um corte de 6 meses do ano de 2020. Então, se eu tenho ali um prejuízo acumulado até julho de 2020, 100% desse prejuízo eu poderei compensar com os lucros futuros, podendo a empresa de uma forma legal, baseada na Lei 10.637, ela não ter que recolher nem contribuição social e nem o imposto de renda. Então, é, para mim, o cenário mais interessante e importante. Mas, de repente, você, na sua empresa, você já tem uma receita praticamente estática, eu digo estática, aquela que não tem muitas variáveis de mercado, e você também pode optar pelo fechamento do lucro real trimestral. Nesse caso, eu ingesso o seu prejuízo. Por quê? A legislação diz o seguinte, que você, nesse caso específico, os prejuízos de exercícios anteriores, e reparem que o trimestral, você vai ter 4 exercícios tributários. Você vai ter o primeiro do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro e quarto. Então, você poderá utilizar apenas 30% dos prejuízos que você acumulou para a compensação de lucros. Mas pode ser uma alternativa para as empresas? Pode ser uma alternativa. Nós temos que analisar o perfil da empresa. Se há uma possibilidade pós-crise da empresa voltar o que era, mesmo que não volte com o faturamento que ele esperava, tá certo? Mas se ela tem um perfil de voltar, lucro real com balanço de suspensão, que ela tem 100% do prejuízo. Se ela não tem essa possibilidade, se ela realmente sabe que os negócios dela vão sofrer até dezembro, lucro real com balanços trimestrais. Nós chamamos de balancetes, mas na verdade são balanços. Você realmente encerra o exercício. Tá bom. Então me explica uma coisa, Maurício. Eu já fiz o recolhimento, como a doutora Camila falou brilhantemente, do PIS, da COFINS,
com os códigos de DARFs, ok? De lucro presumido, por exemplo, e agora eu vi que essa explicação que você me deu, eu quero migrar para o lucro real. Você me diz que a lei me dá esse direito, através simplesmente do recolhimento do primeiro DARF, que se daria agora 30 de abril, com o código lá do lucro real. Há essa possibilidade? Perfeitamente. A condicional do artigo 13 não é os demais tributos e nem é a obrigação acessória que você entregou, que se chama DCTF. Tanto os demais tributos, você pode fazer um redarf, recalcular e olhe, pasmem, dependendo da situação que eu estou vivenciando nas empresas que eu dou consultoria, aquelas que recolheram, tá certo? A base do presumido. Olha só, presumido você recolhe 3% de COFINS e 0,65% de PIS. Ok? No lucro real, você tem o débito e crédito ali, total de tributação dá 9,25% do saldo que dá entre débito e crédito. O que eu estou deparando é que a maioria das empresas no lucro presumido recolheram mais PIS e COFINS. Ora, no momento que eu faço um redarf e que o meu valor é menor, vejam bem, senhores, eu posso entrar via PERDECOMP, primeiro eu faço redarf, mudo a opção, e eu posso entrar via PERDECOMP e ainda compensar esse tributo que eu recolhi maior. Então, se tratando de fluxo de caixa, eu já estou encerrando a minha parte, não vou delongar, em se tratando de fluxo de caixa, hoje, uma boa gestão contábil, evidentemente acompanhado de uma boa gestão jurídica, ela pode trazer, sim, até benefícios. Pasmem, podem trazer benefícios para a empresa, até mesmo de geração de um fluxo de caixa que ela, antes da crise, não teria condição de tê-lo. Então, resumindo, podemos fazer uma reopção? Sim. Qual o prazo? Até 30 de abril, onde você vai recolher o primeiro DARF do Imposto de Renda e da Contribuição Social. Base legal, como volto a falar, porque isso é muito importante, a gente sempre dá a base legal para vocês. O artigo 13 dá 9.718. Observando o artigo 14, porque ali vai elencar algumas atividades que são proibidas em optar pelo lucro presumido. Um exemplo, por exemplo, as empresas que atuam na área de factoring. Elas são empresas que podem ser pequenas empresas, mas elas não podem optar pelo lucro presumido. Essa seria a primeira parte. Eu agradeço a vocês a confiança e a participação. Obrigado. Camila, tem uma pergunta que eu poderia passar para você, ok? Uhum. Pode falar. Corremos o risco do governo revogar alguma medida e temos exemplo de antecipação de pagamento simples, por exemplo, destes meses que foram amordados na medida provisória? Bom, não é uma expectativa que isso vai acontecer, porque a segurança jurídica seria frontalmente suprimida nesse caso, né? Não se espera de forma nenhuma que isso aconteça, eu acho completamente improvável. Tem princípios aí tributários que têm que ser atendidos também, talvez o princípio da não surpresa, aplicar um pouco do princípio da legalidade, que não dá para... Seria uma espécie de majoração de tributo. Não seria majoração, mas seria... o contribuinte tem ali uma convicção de que não tem que pagar naquele mês e o Estado revogando, ele... acho que fere mesmo a segurança jurídica e não acredito que vai acontecer. O que há é o contrário, uma expectativa de que, caso se mantenha o estado de calamidade pública, que o governo mantenha os diferimentos. Então, não acho que existe esse risco, não. Perfeito. Então, agora que a gente traz para a operação, trouxemos esse cenário que mostramos para vocês, ok? Então, a gente está mostrando aqui um cenário onde uma empresa ela conseguiu se recompor, um cenário pós-crise, extremamente crítico esse cenário, onde falamos em perda de receita de abril, 90% de receita, maio, 50%, junho, 50%, julho, 70%, e agosto, setembro, outubro e novembro, com uma estimativa de 70% a 80% do ano passado, do ano de 2019.
Então, na hora que a gente traz uma medida com gestão e onde traz todos os cenários possíveis para dentro de uma operação, nós conseguimos proteger tanto a empresa, nós conseguimos proteger toda a equipe, as pessoas que fazem parte, conseguimos evitar o problema de uma epidemia virar um problema social. Por quê? Porque a demissão é o mais fácil. Agora, é o mais correto? Você está pronto para voltar? Em qual momento você vai voltar? Por isso a importância de construir cenários. Qual cenário você acredita? Em que momento volta? Qual é a sua relação que está voltando? Você está pronto para voltar? Se sai algum ato que vai voltar daqui a 15 dias, o seu negócio está pronto para retomar? A sua equipe está preparada para retomar? O seu fluxo de caixa está retomado para preparar? Como é que está a sua relação com seus parceiros, os seus fornecedores? Então, ontem nós falamos sobre toda a parte trabalhista que envolve, né? Então, temos antecipações de férias, foi falado sobre a questão de renegociações de contratos de trabalho. Então, vários pontos foram falados sobre a gestão trabalhista. Hoje, nós trouxemos todos os aspectos da gestão de tributos, o que pode ser feito, desde prorrogação de pagamento, deferimento, a atos normativos, a acionamentos jurídicos, a alteração de regime tributário, que nós temos prazo até 30 de abril. Amanhã nós vamos estar falando sobre contratos. Então, o que no âmbito de contratos a gente pode se antecipar dentro do cenário construído? Então, a partir do momento que você cria um cenário de gestão para retomada, que é o mais conhecido, que vocês estão ouvindo falar bastante, que é o comitê de crise, e é isso o comitê de crise, é encarar um problema de frente e trazer uma solução para ele, o que a gente pode contar nos âmbitos trabalhistas, tributos e contratos, para que a gente saia na frente com maior saúde, né, e que saia mais forte. E aí é ter um olhar otimista em sair mais forte na frente. Então, uma fala de um convidado nosso ontem, quem vai estar melhor é quem vai estar mais forte na saída dessa crise, ok? Gente, então a gente está, conforme combinados, tá? A gente está para poder encerrar. Queria agradecer o tempo de todo mundo dedicado, queria agradecer o Maurílio, a Camila, o Fernando, tá? E agradecer a todos vocês. Então, vou deixar com vocês o despedido de vocês e passo a palavra para vocês. Daniel, eu queria aproveitar para informar a todos que estão vendo que acabou de sair uma portaria que é a número 150. Parece que, além das contribuições previdenciárias que já estavam postergadas, acrescentou-se a contribuição patronal sobre a receita bruta também. Eu não tive condição de ler, acabou de chegar o inteiro teor, mas eu acredito que é isso. Perfeito. Para quem quiser ver, é a 150. Perfeito. E é isso, eu agradeço demais essa oportunidade. Acho que é sempre bom trocar experiência com quem tem outras expertises. E eu espero que tenha sido produtivo para quem está assistindo. Fiquem à vontade para mandar perguntas. Eu não sei qual vai ser a ferramenta que a gente vai disponibilizar para essas perguntas. Isso. Mas a gente pretende responder todas. Estamos disponíveis full time. Em tempos de home office, não existe jornada de trabalho. Murilo? Eu agradeço a participação e, da mesma forma que a Camila falou, estamos à disposição, as perguntas podem ser feitas. Nós procuraremos aí ajudar naquilo que nos cabe dentro da nossa expertise. Um abraço a todos. Obrigado, Maurílio. Fernando? Daniel, acho que é isso aí. Amanhã a gente dá sequência na temática. Enfim, acho que amanhã também é um dia muito interessante, muito importante para a gente ver, de fato, quais são os reflexos de ordem contratual na vida aí do empresariado durante essa pandemia. Perfeito. Alinhadíssimo. Muito obrigado a todos. É um ótimo dia de trabalho. Um abraço. Obrigado, Obrigada. um abraço. Um abraço, tchau.